Galera, deixa eu já dando alguns recados. É, a nossa aula de hoje, ela vai estar restrita a 40 minutos, tá? Porque eu não estou usando o Zoom institucional, que é aquele um que geralmente eu uso a professora Gleice. Então, eu estou usando o meu. E o meu é frisão. Então, nós temos aí 40 minutos. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Muito bem. Chegando mais gente. Beleza, pessoal. À medida que a galera for chegando, eu vou dando um aceite aqui para eles entrarem. Como eu disse no começo, sejam bem-vindos. Esse é o nosso primeiro encontro aqui pós-férias, né? Semana passada nós tivemos aula gravada e eu quero começar apresentando para vocês aqui. Deixa eu ver se eu coloquei, deixei aberto. A escala das nossas reuniões. Então, eu vou pedir para você, acredito que vocês já estejam com o caderno aí, né? Todo mundo com o caderninho na mão, para poder fazer as anotações. Então, eu vou pedir para você se organizar aí, já anotar o cronograma das nossas atividades e das nossas aulas, tá? A gente vai estar sempre fazendo, então, uma aula gravada e uma aula ao vivo, tá? Então, ficou mais ou menos assim, ó. Hoje é o dia 6 de agosto. Então, 6 de agosto, aula ao vivo. Se você quiser marcar, então, agosto, dia 6, aula ao vivo. Dia 13, aula gravada. Dia 20, aula ao vivo. Dia 27, aula gravada. Deixa eu perguntar aqui, eu não fiz aquela pergunta básica do começo. Todo mundo está me ouvindo bem? Todo mundo me ouve? Sim. Sim. Tá, beleza, Uhum. obrigado. Tem gente esperando aqui. Deixa eu controlar o tempo também. Vou ter que deixar aqui para eu controlar o tempo. Senão passa os 40 minutos. Deixa eu começar. Bom, já está gravando, então beleza. Rapidinho, então, vamos lá. Pegando aqui de novo. Então, dia 6 de agosto ao vivo, dia 13 gravada, dia 20 ao vivo, dia 27 gravada, tá? Aí em setembro, dia 3 ao vivo, e dia 10 nós vamos ter uma aula, talvez ao vivo, talvez gravada, eu não defini ainda por quê. No dia 10 é o dia da finalização da nossa atividade diagnóstica, tá bom? Dia 10 de setembro. Aí dia 17 é uma revisão, fazer uma revisão para o superação. E no dia 24 de setembro nós temos a superação, beleza? Então esse é o cronograma das nossas atividades aí para frente. Mas muito bem. Semana passada a gente começou a fazer a discussão, nós começamos a fazer a discussão sobre filosofia medieval. Eu me lembro que na última aula gravada do... Ontem, o meu professor de história tava usando um fundo de praia, tá ligado? Oi? Ah, o professor estava na praia ontem, Maria Eduarda. O meu tá mais relacionado com a aula. É... Ouvi, você deixou aberto, eu ouvi, ainda bem que podia ser pior, já pensou? Você podia estar falando assim, nossa, eu não gosto de aula de filosofia, mas estou aqui, obrigado. Então, esse fundo aqui que vocês estão vendo é da Praça São Pedro, né, que é a sede da igreja no Vaticano, fica no Vaticano. E eu coloquei porque está diretamente relacionado exatamente com o tema da nossa aula, já que a gente vai falar de filosofia medieval e a gente vai dar uma repassada aí pela questão da patrística. Lembrando, o que nós fizemos até aqui, para quem de repente está meio perdido ainda e para aqueles que vão se reorientar. Então, olha só, na nossa primeira aula sobre filosofia medieval, ainda antes das férias, eu fiz um panorama relembrando e marcando ali o contexto histórico do período, certo? Onde eu apresentei ali questões econômicas, o lance da descentralização de poder, falei também sobre a maneira como o cristianismo se espalhou dentro do Império Romano até se tornar uma religião oficial. Então você tem a princípio ali, depois da morte de Jesus Cristo, você tem uma missão que é dada para os apóstolos. E aí começa então essa missão que era exatamente levar essa mensagem para todo o mundo. E primeiramente essa mensagem
essa mensagem cristã, ela se espalha dentro do Império Romano. Então, talvez um dos grandes missionários aí da igreja neste momento é o apóstolo Paulo. E ele vai levar essa mensagem para dentro do mundo grego também e tal. A princípio, os cristãos são perseguidos e, posteriormente, eles vão ganhando espaço até se tornar religião oficial dentro do Império Romano. Aí a questão que se coloca é o seguinte: como é que eles conseguiram isso? Então, eles conseguiram isso porque, como eles conseguiram isso, né? Em determinado momento, eles se deparam com alguns povos que haviam se desenvolvido dentro exatamente de um conceito filosófico. E algumas ideias do cristianismo eram completamente absurdas para a época. Eu não sei quem aí tem o costume de ler a Bíblia, espero que muitos, mas quando você começa a ler a Bíblia no que se refere às cartas do apóstolo Paulo, muitas delas, eles apresentam o apóstolo Paulo ali dentro do mundo grego, e aí ele se depara com situações onde as pessoas realmente começam a questionar algumas coisas que são propostas. Por exemplo, a questão da criação do mundo, a questão do pecado original. Essas ideias que vêm junto com o cristianismo. Por quê? Qual que é a diferença básica do cristianismo para o judaísmo? Você pode pensar assim, professor, mas essas ideias de criação do mundo, a ideia de pecado original, a ideia de trindade, tudo isso já não estava dentro do judaísmo? Sim, já estava. Só que o judaísmo sempre foi uma religião, assim como todas as outras, uma religião nacionalista. Ou seja, não havia uma preocupação em evangelizar, em levar essa mensagem para outras pessoas. O judaísmo os judeus se consideravam uma nação eleita, e essa religião era a religião deles, e o Deus é o meu Deus. Você tem o seu Deus lá, e eu tenho o meu Deus aqui. Esse é o meu Deus. E ponto final. Com o cristianismo surge esse novo elemento, que é a ideia de evangelizar. E à medida que os discípulos agora começam a pregar dentro do mundo romano, eles se deparam então com essa situação aí bastante complicada, bastante complexa. Por quê? Esses povos que já tinham uma doutrina filosófica muito desenvolvida começam a questionar alguns elementos que são apresentados pelos cristãos. Então, dentro desse contexto, é que nós temos o que nós vamos chamar aí de patrística. A palavra patrística vem de padres, de pai. Porque esses primeiros, vamos chamá-los de filósofos, né? Lembra que dentro da filosofia medieval, mesmo dentro do contexto medieval, esses padres da igreja, esses pais da igreja, os pais da fé, eles não eram chamados propriamente de filósofos, mas eram chamados de santo. Filósofo eram aqueles pensadores que não eram cristãos, certo? Mas existe um esforço, então, por parte dessas pessoas, desses santos, desses padres da igreja, em tentar explicar de maneira racional todos esses elementos que são apresentados. E muitas dessas explicações, elas chegam até os nossos dias. Eu me lembro que, por exemplo, numa das últimas aulas do primeiro semestre, eu lancei uma pergunta para vocês. O que nos torna humano? Qual é a característica? O que torna o ser humano o que ele é? E aí, vocês chegaram a refletir sobre isso, alguns trouxeram umas respostas, outros não. Deixa eu relembrar, só para trazer aqui de volta. O que vocês diriam mesmo aqui? O que nos torna humanos? Um de cada vez, é muita gente querendo falar. E aí? Alguém quer ser o primeiro? Lembra, galera, que nós não vamos ter uma resposta certa, tá? A ideia aqui não é buscar a resposta certa, mas levantar uma reflexão sobre o assunto, tá bom? Não fique com medo de pensar, vou passar vergonha, vou falar alguma coisa, o professor vai falar que não é e vai desconstruir a minha resposta. Não se preocupe com isso. E aí? Alguém? Eu acho que não vai rolar. Bom, mas vamos lá então, vamos avançando. Existem várias respostas, eu lembro que foram dadas. Alguns falaram da questão da racionalidade, outros colocaram, acho que principalmente a questão da racionalidade foi um dos aspectos mais destacados. Essa questão
ela vai ser discutida dentro desse aspecto da filosofia medieval também, no segundo momento, que são a questão dos universais. Isso a gente vai falar nas próximas aulas. Mas é só para você ter uma ideia de algumas questões que são importantes e que precisam ser respondidas do ponto de vista racional. Porque é o que eu disse, à medida que os cristãos começam agora a tentar espalhar o cristianismo dentro do Império Romano, e eles começam a se deparar com gregos, romanos, pessoas sociedades que se desenvolveram dentro de uma tradição filosófica. E lembra, galera, principalmente, o grande objetivo da filosofia é questionar, é buscar explicações de maneira racional. E aí, quando vem ali os cristãos, né, falando sobre ressurreição, por exemplo, tem uma carta do apóstolo Paulo que é bem interessante, quando ele chega para pregar dentro de uma cidade grega, e ele começa a falar assim, olha, esse Deus desconhecido que vocês adoram, eu vim apresentar esse Deus para vocês. E assim, no primeiro, ele vai até o Areópago, que é aquela praça onde ocorriam algumas discussões ali, e no primeiro momento, os gregos começam a ouvi-lo e até se interessar por aquilo que ele está apresentando. Só que é o seguinte, quando ele fala de ressurreição, aí a galera já... que é isso? Ressurreição? Isso é uma coisa que não existe e tal. E tem mais, né? São essas crenças que são apresentadas como dogmas, ou seja, verdades que não são questionadas porque são revelações, certo? Então a patrística surge dentro deste conceito, tentar conciliar fé e razão, beleza? E você pode destacar então a patrística como um movimento que ocorre aí entre o século V e o século VII, mais ou menos. Lembra que esses números eles nunca são precisos, eles são aproximados. Então entre o século V e o século VII você tem aí este esforço para tentar fundamentar a fé cristã através da razão. E aí, nós temos três movimentos, gostaria que você anotasse aí também. São três correntes no que se refere a essa relação de fé e razão. Existe uma primeira corrente que defende que fé e razão são irreconciliáveis, ou são inconciliáveis. A fé e razão são duas coisas separadas e não tem como você juntar. Existe uma segunda corrente, que é aquela que diz que fé e só um detalhe. Dentro dessa primeira corrente ainda, de fé e razão, eles defendem que fé e razão são inconciliáveis e que a razão ela não sabe de nada, a razão é enganosa e que a fé é quem de fato revela as verdades. Essa é uma primeira corrente dentro desse grupo de cristãos. Pessoas que acreditam o seguinte, não, a ciência está sempre errada, até hoje, tá, gente? Até hoje essas correntes chegam em muitas denominações, em todas. Tá? A filosofia ela é plantada nesse momento e ela vai chegando, vai passando e vai chegar aos nossos dias. Então, muitos conceitos, eu lembro que eu já disse isso, muitos conceitos que fazem parte do nosso dia a dia hoje, né, que a gente tem como um conceito pronto, na verdade foram pensados nesse período. Conceitos como o conceito de livre-arbítrio. Sempre que eu pergunto para um aluno, principalmente dentro da igreja adventista ou para um jovem, se eu pergunto por que existe o mal, sempre eu me lembro que dentro da nossa sala também veio essa discussão. Livre-arbítrio. Tá, mas o que é o livre-arbítrio? Essa palavra, ela é definida dentro da Bíblia? Não. Não. Esse conceito é um conceito que é construído a partir da Bíblia, sim, mas a partir daquilo que está expresso na Bíblia, mas ele não está definido, não está expresso de maneira muito clara e não tem uma profundidade filosófica discutida dentro da Bíblia. Então, onde se constrói esse conceito? Dentro desse campo da patrística, para explicar a origem do mal. Perceberam? Então, essas discussões elas vão acontecendo e elas chegam até os nossos dias. Então, a primeira corrente é essa, que diz que fé e razão são inconciliáveis. A razão ela é enganosa e a fé é quem revela todas as verdades. Essa é a primeira corrente. Existe ainda uma segunda corrente que define fé e razão como duas coisas inconciliáveis também, mas cada uma tem o seu campo de atuação. Então, a razão tem o seu campo de atuação, busca conhecer determinadas coisas, e a fé tem o seu próprio campo de atuação e busca conhecer determinadas coisas, coisas que são metafísicas. E existe uma terceira corrente, que é aquela que diz que fé e razão podem estar ligadas e que geralmente é a razão
e a fé é quem esclarece todas as coisas, é através da fé que você encontra a verdade, mas a razão auxilia nesse processo. Então, o principal nome da patrística, que foi Santo Agostinho, ele vai fazer parte desta terceira corrente, certo? Essa corrente que acredita que a fé é que apresenta a verdade, mas a razão está a serviço da fé. A razão trabalha para poder fundamentar a fé. O Santo Agostinho vai fazer parte desta corrente, tá? Esse grupo, então, que defende essa ideia, que a fé é quem revela todas as coisas e a razão é uma espécie de instrumento. A razão é uma serva da fé para que as coisas se tornem mais claras, principalmente para aqueles que ainda não têm fé, ainda não têm fé. Por isso, o Santo Agostinho tem uma frase bem interessante, onde ele diz assim: eu creio para entender e eu entendo para crer. Eu gosto muito dessa frase porque ela nos ajuda exatamente a buscarmos uma religiosidade que não é uma religiosidade tapada. Eu sempre falo que a filosofia nos ajuda nesse sentido também, mesmo dentro da nossa religião hoje, tentar entender o porquê de alguns elementos dentro da nossa fé, tentar compreender, tentar racionalizar sobre eles e dessa forma fundamentar muito mais, ou seja, tornar a nossa fé muito mais rígida. Então, essa frase é bem interessante. Eu entendo para crer e eu creio para entender. Porque eu vejo que tem muita gente hoje que crê, mas não tem a menor noção de por que crê, ou muitas vezes não sabe nem exatamente no que crê. Deixa eu admitir mais um colega aqui. Não sabe exatamente nem no que ele está crendo. Por isso, galera, hoje nós temos muitos enganos. Infelizmente, a religião ela se tornou um instrumento que muitas vezes é utilizado para explorar a fé das pessoas. Tem muita gente que é explorada economicamente. A religião se tornou um instrumento de política. Muitas vezes, diversos candidatos que são completamente imorais são eleitos usando como pano de fundo a religião. Então ele coloca aqui, ó, igual a minha imagem do Zoom aqui. Ele coloca aqui no pano de fundo a imagem de Jesus Cristo e o cara é um crápula, o cara é um energúmeno, o cara não tem moral nenhuma, mas como ele está falando diante das câmeras em nome de Cristo e falando em nome de Deus e coisa do tipo, ele acaba sendo eleito. E isso muitas vezes acontece por quê? Exatamente porque não existe uma reflexão. Quando você começa a questionar algumas coisas, mesmo dentro da sua fé, mesmo dentro da sua religião, eu sempre bato nessa tecla, e você não tem preguiça de buscar as respostas, você vai fundamentar muito mais aquilo que você crê, tá? Gente, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que não ficou muito claro, abre o microfone aí e me chama, tá? Muito bem, galera. Eu quero compartilhar com vocês aqui, então, deixa eu pegar o meu PowerPoint aqui nesses minutinhos, o nosso PowerPoint de filosofia medieval, só para a gente... Deixa eu ver se vocês estão conseguindo visualizar aí, acredito que sim, né? Deixa eu abrir aqui. Legal. Opa. Aqui. Bom, essa imagem, eu fiz ela em cima de uma imagem que tem na apostila e eu vou direto para ela primeiro, que é exatamente essa aqui, ó. Opa, passou. Que droga. Que é essa imagem aqui. Tá vendo? Olha só, essa imagem, é uma imagem de Santo Agostinho, uma ilustração de Santo Agostinho, e está ilustrando exatamente aquele lance que eu falei, que é um dos principais pontos do Santo Agostinho, que é a doutrina da iluminação. Então, galera, eu vou pedir para vocês destacarem essa doutrina aí, tá? Entre as ideias do Santo Agostinho. Se você quiser depois ver o passo a passo da biografia do Santo Agostinho, caso você não tenha assistido ainda, assista a aula da semana passada, tá? Ali eu fiz um passo a passo, mostrei como era a vida dele. Ele que é o principal nome dentro da patrística. Não é o único, beleza? Ele não é o único. Existem diversos outros padres, como eu disse anteriormente, que foram importantes dentro desse processo de construção. Clemente é um outro nome bastante influente também, Orígenes é um outro nome importante, mas eu vou destacar aqui o Santo Agostinho, que é o principal expoente da patrística. E uma das suas grandes ideias, exatamente, é a doutrina da iluminação pela fé. Lembra que o Santo Agostinho, eu disse na aula passada, ele vai
cristianizar muitas ideias do Platão. O Santo Agostinho, desde muito cedo, ele foi alguém assim extremamente inquieto, uma pessoa que buscava a verdade nas palavras do Santo Agostinho. As duas principais obras do Santo Agostinho, se você quiser destacar aí também, existem várias que chegaram até os nossos dias, mas a gente sempre destaca Confissões, que é uma espécie de biografia da vida do Agostinho, Confissões, e uma outra obra também é Cidade de Deus. Oi? Ah, tá. Então, dentro dessas duas, essas são duas obras extremamente importantes. Dentro da obra Confissões, ele relata um pouco ali da sua vida, ele conta um pouco sobre a sua vida, da sua busca pela verdade, onde ele diz ali, e ele, desde muito cedo, ele se depara então com a filosofia, ele vai por caminhos religiosos ali também, onde ele se dedica ao maniqueísmo, mas ele acaba não encontrando as respostas que ele buscava através do maniqueísmo. Aí ele sai ali do norte da África e vai para Roma. Ali ele se depara mais uma vez com a filosofia, principalmente de Cícero, e posteriormente ele vai entrar em contato com Platão, principalmente com uma corrente chamada neoplatonismo, cujo principal filósofo é um camarada chamado Plotino. Ele se depara com essas ideias e aquele lance lá que nós estudamos no primeiro bimestre de mundo das ideias e o mundo sensível, que é esse que nós podemos perceber pelo sentido, e ele acha que isso aí é muito interessante. E à medida que ele vai se aprofundando nessas ideias, ele vai se encantando com elas. E um tempo depois, quando ele tem contato então com o bispo Ambrósio, que era também um neoplatônico, ele acaba se convertendo ao cristianismo. E aí que ele vai juntar, ele fala, olha, as ideias do Platão, elas estão completamente alinhadas com o cristianismo. Essa ideia de um mundo sensível, na verdade, onde que Platão errou? Platão errou quando ele não deu a Deus o mérito pelo lance do mundo sensível, no mundo das ideias. Na verdade, o mundo das ideias de Platão é aquilo que os cristãos posteriormente vão chamar de céu, principalmente dentro da Igreja Católica. O Santo Agostinho, nesse momento, ele vai promover com essa cristianização das ideias platônicas, ele vai promover a disseminação de uma ideia dentro da igreja cristã que vai ser um dos carros-chefes da igreja católica, que é exatamente a separação entre corpo e alma. Quando essa ideia ela vai se cristalizando cada vez mais, isso aí vai desaguar na crença que a Igreja Católica tem hoje. A Igreja Católica basicamente tem uma crença platônica no que se refere à alma. É o que os católicos geralmente creem, que existe um corpo e existe uma alma separada. Quando o corpo morre, essa alma vai para o céu ou vai para o inferno, mas perceba, existe essa dualidade. Corpo e alma são duas substâncias diferentes. Enquanto estamos vivos, a alma habita o corpo. Quando morremos, a alma se separa do corpo. O corpo, que é sensível, que está em constante processo de transformação, sensível é que pode ser sentido, tá, gente? O corpo vai continuar se deteriorando, mas a alma é eterna. Lembra das ideias do Platão? A ideia, ela não muda, ela é eterna, ela é sempre estável. Então é por isso que a alma, ela vai para o céu ou para o inferno, mas ela vai durar eternamente. Então isso é uma ideia platônica, tá? A igreja protestante, a gente vai ver depois mais para frente, a igreja protestante já tem uma vertente mais aristotélica, mas isso aí a gente deixa para depois, beleza? Mas então o Santo Agostinho ele diz que o grande erro do Platão talvez tenha sido não exatamente não dar a Deus o crédito, ele não encontrou Deus. E por que ele não encontrou Deus? Faltou na imagem do Santo Agostinho exatamente isso aqui, ó, que vocês estão vendo através dessa imagem. Olha só, a verdade, veritas em latim, a verdade está iluminando o coração de Santo Agostinho. Né? O coração aqui sendo, né, passando pela mente também, o coração aqui sendo uma figura de linguagem, óbvio. Né? Mas você percebe que existe um caminho. Olha só, a verdade, que é Deus, ilumina a mente e essa mente passa para o coração, que é a fé. Então você tem aqui lembra aquela frase que eu disse no começo da aula? Eu compreendo para crer e eu creio para entender. Então existe essa relação entre crença e compreensão. E a doutrina da iluminação diz que a verdade, esse mundo das ideias, o sair da caverna, como diria o Platão,
ele só pode ser alcançado pela iluminação divina. Legal? Então, essa é a doutrina da iluminação. A ideia de que é Deus que ilumina a mente do homem para que ele possa alcançar a verdade. Beleza? Então, gente, essa é uma das principais doutrinas do Santo Agostinho. Claro que não é a única. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar o meu passador de slide, fica mais fácil de eu trocando. Deixa eu colocar aqui. Existem outras doutrinas do Santo Agostinho que são também importantes, e eu quero... deixa eu puxar para cá. Eu quero destacar aqui com vocês. O lance da origem do mal é uma outra doutrina extremamente importante. Então, veja só, olha só. Perceba que existe um esforço por explicar algumas doutrinas cristãs. Não é? Porque, à medida que, como eu disse, os cristãos começam a pregar, deixa eu ver o que está vindo. Ah, tá. À medida que os cristãos começam a pregar para os povos que não têm origem cristã, começam a surgir as dúvidas. Tá, mas como é que você explica isso? A origem do mal. Você está explicando, você está falando sobre um Deus que é bom, e que é bom o tempo todo. E um Deus que é todo-poderoso. Mas se esse Deus é bom e ele é todo-poderoso, por que existe o mal? Não faz o menor sentido. Ou ele não é tão bom assim, ou ele não é completamente poderoso. Então, o que o Santo Agostinho vai buscar explicar? Então, ele explica a origem do mal de que forma? Ele diz o seguinte, olha, o mal, ele faz parte das escolhas do ser humano. Deus não criou o mal, mas Deus é a fonte de toda a bondade. À medida que o ser humano se afasta de Deus, então o mal começa a crescer no ser humano, começa a crescer no indivíduo. Então, Deus nos dá liberdade para irmos para onde quisermos. Porque se não fosse assim, nós seríamos robôs. Dá para a gente ilustrar a questão do Éden. Às vezes algumas pessoas se perguntam assim, mas por que Deus colocou a árvore da vida lá no meio? Já parou para pensar nisso? Que talvez, se Deus não tivesse colocado o fruto do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim do Éden, nós estaríamos vivendo lá no Éden até hoje? Você já parou para pensar que, se Deus sabe de todas as coisas, quando ele colocou a fruta no meio do jardim do Éden e disse para Eva assim, olha Eva, você não deve comer. Você concorda que ele já sabia que Eva ia comer? Já parou para pensar nisso? Ele sabe de todas as coisas, não sabe? Ele já sabia que Eva ia comer. Se ele já sabia que Eva ia comer, por que ele colocou? Porque ele queria que Eva escolhesse esse caminho? E aí, o que vocês podem me dizer sobre isso? Alguém quer participar aí? Alguém já tinha pensado sobre isso? Ele colocou a árvore lá com fruto para dar a oportunidade de escolha. Porque se ele não tivesse colocado, ele estaria obrigando meio que Adão e Eva a ficarem no jardim. Quem falou mesmo? Foi a Fui eu, Naila, né? professor. Isso, É. obrigado. Então, exatamente. Só que aí é o seguinte, mesmo tendo essa opção de escolha, ele já sabia que Eva ia cair. Né? Eu sempre gosto de refletir aqui da seguinte maneira, né, no que se refere a isso, essa questão do livre-arbítrio. Isso mostra, pelo menos para mim, por isso que eu falo, galera, que é legal você pensar e refletir sobre a sua fé. Isso mostra para mim o tamanho do amor de Deus. Por quê? Mesmo sabendo que Eva iria comer, porque ele já sabia, isso não mostra que Deus é sarcástico. Isso mostra que Deus ama. Porque Deus, mesmo sabendo que você vai se perder, ainda assim ele te dá uma oportunidade de existência. E ele não mexe no seu livre-arbítrio. Ele cria você com tal ponto de liberdade que chega assim, ele fala assim, eu vou criar Eva. Ele podia ter pensado assim no projeto. Quando ele olhou no projeto, assim, né? Vamos pensar o projeto. Ele olhou no projeto e falou, ih, essa aqui não vai dar certo não. Essa aqui vai fazer coisa errada. Joga esse papel, pega outra. Ah, essa aqui vai ficar boa. Essa aqui. Não. Bom, temos mais 10 minutos. O que ele faz? Quando ele vai trazer Eva à existência, quando ele vai trazer Adão à existência, mesmo... Gente, tudo isso aqui que nós estamos discutindo, eu sei que às vezes parece, professor, é aula de religião. Não, isso é patrística, certo? A filosofia medieval é completamente religiosa, lembra? A filosofia medieval tem como grande objetivo ligar fé e razão, e é isso que nós estamos tentando fazer aqui, fazendo um exercício de patrística e de filosofia medieval na prática. Então, quando Deus vai criar ali Adão e vai criar Eva, ele já sabe que os dois vão cair.
Ele já sabe que se os dois cair, a única forma de resgatá-los é Jesus morrendo na cruz. Aí Jesus está ali criando Adão também, talvez pensando assim, né? Poxa vida, Adão, tô te criando aqui, você vai me apunhalar pelas costas, hein, cara? Claro, isso aqui sou eu falando, né? Não com essas palavras ainda falando, cara, né? Você vai me apunhalar pelas costas e eu vou ter que vir aqui, vou ter que me morrer, eu vou sofrer um monte, mas eu vou te fazer do mesmo jeito porque eu te amo. Percebeu? Então, essa onisciência de Deus mostra o tamanho do seu amor no momento em que ele está criando. E, de fato, se não houvesse o fruto sendo um símbolo ou literal, tanto faz, mas se não houvesse essa porta de saída, o Éden seria uma prisão de luxo. Uma prisão de luxo. Um lugar perfeito, onde ninguém morre, mas onde ninguém tem a menor opção de escolha. Você é obrigado a ficar ali e ponto. E não era isso que Deus pretendia. Tanto que ele coloca, ó, vou te mostrar um lugar perfeito, lindo. Mas se você quiser escapar, né? A sua mãe, às vezes, quando você era mais pequeno, meu Deus, quando você era menor, ficou horrível isso. E pior que tá gravado ainda. Quando você era menor, a sua mãe também às vezes te dava essas opções, não dava? Hoje talvez menos, né? Mas eu me lembro que a minha mãe, pelo menos, falava assim, eu era o filho mais velho. E quando ela saía, eu tinha que, às vezes, lavar a louça, né? E ela falava assim, olha, você pode lavar a louça ou você vai apanhar quando eu chegar. E às vezes, ou vai ficar de castigo. E às vezes a gente acabava escolhendo o quê? Acabava escolhendo o castigo. Porque você queria ficava ali, eu ficava na sala, tranquilo, de boa, de repente eu ouvi o barulho da morte, era o barulho do portão chegando, eu olhava para a pia, a louça não estava lavada ainda. Então, são escolhas que a gente faz, e Deus também dá essa escolha, e isso é o livre-arbítrio. Só que é o seguinte, à medida que nós nos afastamos de Deus, então aí o mal vai crescendo dentro de nós. Santo Agostinho define que a escuridão é algo que não existe enquanto substância, tá? Enquanto substância. Gente, eu tô entendendo aqui que alguns conceitos que nós trabalhamos no primeiro bimestre, você já tem eles definidos. Quando eu digo substância, você já sabe o que eu estou falando. A gente trabalhou isso lá no primeiro bimestre. Então, enquanto substância, o mal não existe. O mal, na verdade, é a ausência de Deus. Assim como a escuridão, enquanto substância, não existe. A escuridão é a ausência de luz. Existe a luz. Quanto mais você se afasta da luz, mais você caminha em direção à escuridão. Então, quando as pessoas pedem para explicar, mas por que Lúcifer pecou? Como que a maldade cresceu dentro do coração de Lúcifer, que era um anjo perfeito? A maldade pode crescer dentro do coração de qualquer um, porque todo indivíduo tem liberdade. A questão é que Deus escolheu limitar o seu próprio poder concedendo liberdade. Sempre que você dá liberdade para alguém, você está limitando a sua influência sobre ela, não é? Se você, por exemplo, você tem um cachorrinho, e você deixa o portão fechado, você não está deixando o seu cachorro ser livre. E olha que o cachorro é irracional, claro, né? Quando você abre o portão, você escolheu abrir o portão para que ele seja livre. O cachorro é irracional, o ser humano não. Mas o cachorro também vai fazer uma escolha entre ir para a rua ou não. Então é algo que você escolheu. Eu vou abrir o portão e te dar liberdade. E aí você vai escolher o que você quer fazer. E é assim, então, que a maldade surge, mesmo dentro do coração de Lúcifer. Deus concede liberdade, livre-arbítrio para todos os indivíduos e eles fazem, então, as suas próprias escolhas. Quando se afastam de Deus, acabam produzindo o mal dentro de si. Beleza? Então você percebe que o mal, na verdade, não é algo que é produzido por Deus, mas é a consequência das escolhas que o ser humano faz para si mesmo. Beleza? Galera, temos alguns minutinhos, daqui a pouquinho a reunião cai, mas alguém tem alguma dúvida em cima desse tópico sobre patrística? Porque semana que vem a gente vai começar a falar sobre uma outra corrente importante dentro da filosofia medieval, que é a escolástica. A gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa área. Alguma dúvida sobre a patrística? Algo que não ficou muito claro? Professor filósofo que eu mais... que bacana. Legal. A filosofia medieval tem muito disso aí de ligar fé e razão. Tem muita coisa, muita aproximação nesse sentido. Beleza, gente? Então, para não termos aquela queda brusca, né, e de repente, puf, cair de uma vez, eu vou encerrando a nossa aula por aqui e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Com uma aula gravada sobre a escolástica, assista, depois na outra semana a gente entra ao vivo. Tente anotar suas dúvidas durante a aula gravada, para que de repente a nossa aula ao vivo possa ser um momento também de tirarmos dúvidas, né? Nós estamos distantes aí,
E dentro da sala de aula vocês podem perguntar mais. Aqui talvez o pessoal fica meio tímido assim de perguntar, tal, não sei. E se você tiver as suas dúvidas anotadas, fica mais fácil, tá bom? Valeu, galera. Ó, beijo para vocês e até semana que vem, tá? Falou, professor. Valeu. Ó, Tchau, logo, logo tem professor. aula. Tchau.